Olá, este é o meu, o seu, o nosso Albucast. O que é isso? É o podcast da Albuquerque. Você já deve estar acostumado porque estamos aqui fazendo semanalmente vários conteúdos com convidados, com assuntos muito relevantes. E hoje já deu para perceber que mais uma vez estamos num cenário diferente. Como é que é assim? É eu, Aline Albuquerque e Ayrton Albuquerque, CEOs da Albuquerque Advocacia. Estamos aqui para poder conversar um pouquinho dessa nossa dinâmica, desse nosso crescimento. E eu, como filha, na verdade, eu ouço mais do que falo, porque o meu pai... Ela diz que eu falo muito, gente. Isso é mentira. Com certeza não. Ela é muito mais enrolada do que eu, não tenho dúvida disso. Só que aqui, nessa pegada, eu tô de boa. Até hoje, graças a Deus, consigo me comunicar com vocês muito bem. Porque quem me conhece sabe que esse negócio de gravar para Instagram, TikTok, esse negócio, gravar aquela gravação que a gente fazia, que a gente tentou fazer lá na Barra, lá, que até o meu amigo estava lá, eu travo. Eu fui dar aula, gravar para aula, travei. Mas aqui eu gosto, Aline. Mas para mim também é difícil, né? Porque embora vocês vejam de vez em quando eu aparecer, seja no podcast ou às vezes no Instagram, eu fico super nervosa. Esse negócio de ter a câmera na frente é difícil. Agora esse bate-papo eu olhando sem olhar para a câmera, flui muito melhor. Flui? Ela está dizendo que tá um friozinho na barriga e tudo mais. A gente vai falar sobre empreendedorismo e como estamos no mês de setembro, a gente vai aproveitar e dar um pano de fundo acerca dessas dificuldades, né, que o ser humano tem nas suas relações e por conta dessas dificuldades nas relações, né, essas doenças psicossomáticas e emocionais, né, angústia, depressão, entre outras, acabam ficando muito mesmo evidentes para aqueles que estão à frente do empreendedorismo, né, Aline? Isso acontece por demasiado, acho que posso dizer, com todos os empreendedores. E eu que venho caminhando com meu pai nesse ideal de sermos empresários, de empreender dentro do que temos. Já está conhecendo os desafios, né? Nossa, já tem... Bom, família sabe o que a gente passa, né? E muitos não conseguem ver... Família? Por que se for família? Não, porque assim, as pessoas de fora às vezes não entendem aquilo que nós passamos, o que acontece dentro de casa, nos bastidores. Sim. E é muito fácil vermos e enxergarmos empresários e achar, nossa, a vida dele é desta, daquela forma, ele parece bem, mas acontece que muitos dos empresários, eles se fazem fortes e usam uma máscara para não mostrar os desafios que eles passam dentro deles. Alguns sim, verdade. Alguns fazem aquela máscara, mas na verdade está numa crise, né? No empreendedorismo, a gente já tem aqui pautado algumas crises, Aline. A gente conseguiu, através de até desses amigos, parceiros, né? Porque a gente tem muitas empresas que estão trabalhando conosco e o pessoal, né, que tem aí a oportunidade, coloca para fora a sua dor. A dor é relacionar com a equipe. Isso sempre é uma dor para a maioria das pessoas que conversam com a gente. Você já ouviu algumas vezes, eu também já ouvi. Mas antes de falar dessa dor, e a gente tem um remédio para ela, que bom que temos, né? A gente tem aí, porque essa dor do empresário é a nossa dor também. É a nossa dor. A gente percebe, falamos do que vivemos. Do que vivemos. E isso é ótimo. Cara, se existe uma coisa bacana, é você ser um exemplo, ou você usar da tua vida para poder ajudar outro. Mas de modo geral, eu tenho aprendido que a gente só pode dar aquilo que temos ou que aprendemos. E a gente aprende aquilo que se permite viver ou experimentar de alguma forma. Seja no estudo, a forma mais técnica, seja na vivência empresarial, que é realmente esse filtro, você vê o que outra empresa fez, o que outros países estão passando e você aprender com isso. Então, quando você retém para você, você aprende, a partir daí que você pode dar. E é isso que nós, na verdade, temos experimentado, aprendido e repassado para aqueles que em nós confiam e para aqueles que estão dispostos a ouvir, porque eu acho que empresário é um líder e ele precisa a todo momento aprender, inclusive dele mesmo. Começa por si. Os desafios começam em nós mesmos. E nessa vibe, né, de você tentar buscar um relacionamento melhorado dentro da tua equipe, a gente percebe que há pontos e aí, como infelizmente esse tempo não é um tempo oportuno para poder falar dos remédios, o que a gente vai aqui pontuar é, primeiro, dizer para você, as crises que acontecem profissionais causam caos emocional de tal forma que você às vezes se sente paralisado. O que queremos dizer para você é que você tem que buscar ajuda. Quando você vai no mês de setembro para poder falar sobre essas, né, angústia, depressão, suicídio, etc, a regra é que você procure ajuda.
E dentro do empreendedorismo, falando sobre, né, as questões de dificuldades para que se desenvolva o seu trabalho, você precisa de ajuda. E aí você falou uma coisa muito legal, Lili, porque hoje vivemos um tempo onde precisamos aparecer. A gente até estava falando sobre isso. Todo mundo precisa aparecer, porque se não aparece... Precisa estar na telinha. Já teve até, né, para mim, uma pegada que a gente teve a época do ser, a época do ter, e agora estamos na época do aparecer. Então todo mundo está querendo aparecer e as pessoas estão muito focadas nesse negócio de redes sociais, online. Por isso estamos aqui, porque entendemos a necessidade, né, de todos buscando estar antenados, e estamos antenados. E o que você colocou ainda há pouco é sobre conhecimento e dar daquilo que temos. Isso. Tem muita gente querendo ser o que não é, aparecer de uma maneira que não se sustenta. Claro, aqui não tem ninguém perfeito, não somos perfeitos, temos nossas dificuldades. Talvez você que busque a gente aqui para te atender em relação às suas dificuldades, vamos buscar fazer o nosso melhor, mas muito provavelmente não vamos ser 100%, né? Não tem 100%, a gente entrega o nosso melhor e a gente procura entregar daquilo que temos. As falhas acontecem, mas hoje, se eu olhar, e se você mesmo pode dizer, Aline, sentir nas relações que nós temos com os clientes, a maioria tem se agradado do nosso trabalho. Isso é verdade. E uma das coisas que você falando e me trouxe à memória, para quem não sabe, eu gosto muito de leitura, né? E eu faço uma competição comigo mesmo, que é ler tantos livros de determinado tempo. E um dos livros que eu li, e aí já vou deixar aqui anotado, vou deixar até link para quem quiser ler, comprar, enfim, é um livro chamado A gente não perde, a gente aprende. Não, perdão, tudo se ganha. Nem tudo se ganha, mas tudo se aprende. Uma coisa assim. Eu vou mandar um link aqui. E aí, do que esse livro vem falando tem muito a ver com o que você... Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Mas isso, ou a gente... É isso aí. Porque tem muito a ver com... Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Mas todo empresário precisa entender que no curso da sua trajetória, algumas lições elas são cruciais para o crescimento. E existe até na biologia chamada dor do crescimento que algumas crianças passam. Isso acontece em toda a empresa. E essas dores que, humanamente falando, nós não estamos dispostos a passar na maioria das vezes, se você se render a ela de forma a não pedir ajuda, ou se render de forma não saudável, você perde oportunidades. E o empresário ele se cobra muito com relação a agarrar oportunidades e a estar à frente do tempo, esse vanguardista. E é quando a gente aparece na mídia, a gente assim, empresário em geral, você quer aparecer, você não quer perder oportunidade, mas se você for num momento em que você não está pronto para, que você não tem algo para dar, ao invés de você aprender no processo, ou de você realmente ter o fruto que você esperava, você vai causar uma dor que você não precisava passar. E essa é minha preocupação e a dificuldade, na verdade, com muitos empresários, empreendedores, pessoas que eu tenho visto e observado, são pessoas que estão se colocando para passar por processos dos quais elas não estão prontas. Aí vai para a telinha da vida, aí... Enfim, vai buscar o crescimento, mas de uma forma sem a estrutura necessária. Precisa solidificar. Quando eu falo que nós temos o remédio, não significa dizer que eu tenho o remédio a ponto de falar para você, ó, tô com a solução. Isso cura tudo. A ideia aqui, nossa, eu sei que muitas das pessoas que vão estar vendo esse vídeo não são empresários, mas talvez queiram empreender. E o que eu estou dizendo para vocês aqui é o seguinte, gente, eu e minha filha, nos preocupamos no crescimento da sociedade, nos preocupamos no crescimento da nossa equipe, nos preocupamos com o outro. E essa é a pegada. É se preocupar com o outro. Isso também tem muito a ver com você quebrar cadeias e prisões aonde os seres humanos estão se colocando. Então, você tem aqui comigo e com minha filha a oportunidade de compartilhar. Então, não importa se você é empresário, às vezes você está pensando numa ideia de montar alguma coisa. Buscamos dar a todos que nos procuram resposta. Então, vamos colocar aí, quanto à questão de equipe, a gente criou um RH diferenciado, nós criamos uma ficha de avaliação pessoal, um canal de ouvidoria que alimenta, para fornecer, enfim, tantas coisas que a gente não tem como dar. Então, remédio tem ideias, tem, mas como cada caso é um caso, você precisando, você pode procurar, a gente vai dar uma resposta para poder te ajudar. Eu acho que chega a ser até um crescimento entender que empreender não é criar novos negócios.
Empreender é você inovar ou você trazer solução, às vezes, para algo que já existe dentro da sua empresa. Então, existe uma questão que eu adotei, que é você identifica uma situação, você trabalha um comportamento para aquela situação, um comportamento de solução, e depois você revisita para ver se aquilo dali foi solucionado, foi resolvido. E se não foi, você volta para o mesmo processo: situação, comportamento, resultado. E por que eu estou dizendo isso? Porque empreender é você olhar para aquilo que você já tem e identificar o que precisa ser feito para o crescimento. E isso também é empreender. Você não precisa criar um negócio A, B, C, D, E, F, até porque é muito difícil você se dedicar a muitas coisas. Você precisa se dedicar a uma coisa, constituir, solidificar e depois ir em diante. Se você começar, e muitos empresários têm essa sede, né? Ah, nossa, tem oportunidade ali, tem isso, tem aquilo. Muitas pessoas com essa mente empreendedora. Mas se você não está estável, se você não está firme, a chance de se perder, não apenas economicamente, não estou falando em perder apenas o seu dinheiro e às vezes perder a sua energia porque você está correndo, mas é perder a sua paz, perder a estrutura na família, perder, enfim, a estrutura que é interna, aquilo que é intrínseco a você. Perder isso é a pior perda que alguém pode passar. E a nossa preocupação é exatamente com o humano. Tanto sim que esses dias, conversando com a nossa contadora aqui, eu estava dizendo para ela, microempreendedor individual. Quando chega qualquer pessoa aqui para abrir o MEI, eu digo para a pessoa: você tem certeza? Por que você quer? A gente faz algumas perguntas, porque a saúde psicológica sua, ela precisa acontecer dentro de conhecimento e responsabilidade. Sim. E eu preciso te falar que é necessário esses conhecimentos. Então, é muito importante você procurar sempre a pessoa certa, para qualquer que seja a questão que você tem que tratar. Eu estou com uma questão relacionada a foro íntimo. Busque uma pessoa, sabe, que possa te dar ali... Te ouvir, mas a pessoa certa. A ideia é a pessoa certa. Se não for a pessoa certa, você vai acabar errando. A mesma coisa, às vezes, aqui, a gente, né? E aí, estamos falando de empreendedorismo. O que empreendedorismo tem a ver com o mês de setembro? É exatamente isso. Se você entra, eu vou abrir um MEI. Aí abre o MEI, um amigo abriu um MEI comigo, e aí eu falei, tem R$55. E a gente está falando de coisa pequena, tá? R$55 para pagar. Ele começou a pagar, depois parou. Vira uma dívida, ele acumula e depois gera um problema para a vida dele e vamos colocar psicológico. Aí o cara quer, vou abrir uma limitada. Eu vou lá, explico para ele, por que você quer? Para uma nota fiscal. É muito mais do que ganhar o dinheiro, porque eu faço aqui muitas coisas, a gente tem certificador, enfim, a gente tem aqui uma contadora, a gente tem uma gama de pessoas envolvidas no nosso trabalho, que vender trabalho para mim é fácil, eu tenho trabalho para vender, mas eu não me importo em vender o trabalho, eu me importo em realmente resolver o teu problema. E isso as pessoas precisam entender. Você tem que ter conhecimento, você precisa buscar a pessoa certa para que você possa ser atendido dentro daquilo que você quer fazer e quer empreender. Não importa o que seja. Tem o cliente que é top lá, que ele tem um montão de funcionários. Toda fala, isso inclusive para outros colaboradores e parceiros e empresas que estão aqui. Nós sempre procuramos atender de maneira a gerar menos conflito e a solucionar os problemas. Mas a gente precisa que você que está vendo, que você entenda, que você compartilhe, que você nos ajude a poder fornecer aquilo que é importante para você no caminho. Aí, dentro do que você falou, e muito a ver com esse período de setembro, no qual é um período de conscientização, que nós estamos vindo falando em outros podcasts também, você falou uma coisa muito relevante, que foi com relação ao microempreendedor, aquele que tem que pagar aqueles R$55, e aquele outro... Agora aumentou, é 60 e pouco agora, esqueci. E aquele outro que tem tantos X funcionários, tem uma receita de milhares e milhares de reais por mês, mas eu acho que é muito importante entender que não importa em que local da sociedade ou economicamente você esteja, os problemas eles são iguais para todos, ser humano é ser humano. E é muito comum, às vezes, o funcionário achar que o patrão não tem problemas ou vice-versa, né? O patrão achar que o funcionário não tem problemas. E, na verdade, todos nós, independente de quem quer que seja, passa pelas mesmas dificuldades. E aí você disse uma coisa que me ligou àquele momento epifania, né? Onde estão essas dificuldades? Estão em detalhes. Então, assim, são coisas que nós deixamos passar no dia a dia e não damos a devida importância. Detalhes. Então, assim, é uma tomada de uma decisão que parece simples. Eu vou fazer um MEI aqui, é rapidinho em 5
5 minutos, 10 minutos, eu constituo um microempreendedor pela internet. Mas aí isso lá na frente tem um efeito. Ou então é o funcionário, o patrão X, ele decide alterar o caminho dele de venda. Detalhes, enfim, coisas tão pequenas, e isso daqui a uma semana, um mês, um ano, daqui a tanto tempo, ele traz uma repercussão. E não apenas econômica, mas isso traz uma repercussão emocional e psicológica, o desgaste emocional que a pessoa depreende para resolver problemas que foram ocasionados por causa de uma pequena decisão ou uma omissão, alguma coisa que foi deixado lá atrás. E aí fica para mim, eu acho que é o recado que nós estamos buscando dar para todos vocês nesses últimos podcasts, fica ligado aos detalhes, às pequenas decisões, às pequenas posturas, porque elas são determinantes para a sua saúde, para o seu bem-estar empresarial, seu bem-estar emocional, o familiar. E vamos lembrar que a empresa, ela é um reflexo de quem nós somos. Eu, como empresária, minha empresa, ela representa quem sou eu e como eu estou também. Porque, principalmente quando nós estamos constituindo, ela é exatamente o reflexo de como estamos. É igual o sol e a sombra. Então, se eu estou bem posicionada, vai ficar certinho ali, não vai ter nenhum sombreamento passo. Mas se eu não estiver centralizada, se eu não estiver no eixo, eu vou acabar dando o entendimento que eu estou em um lugar e não estou a ideia da sombra. Será que pegou a analogia? Porque eu gostei dessa analogia. Foi interessante. E a gente não vai se estender muito, nosso podcast sempre procura ser num tempo enxuto, para que você possa ter oportunidade de vê-lo aí no seu carro, né, num espaço de tempo, que hoje tempo, sumiu o tempo para todo mundo, gente. Nossa, agora 24 horas parecem 2 horas. Acabou. Então o nosso tempo aqui sempre é pequeno, mas você gostou? Achou bacana? Compartilha, coloca lá a notificação, se inscreve no canal, divulga. Eu conto contigo, tá? Para poder estar nos ajudando. A ideia é realmente trazer assuntos relevantes. Se você tem alguma pergunta, faz contato. A gente, né, temos procurado a cada dia melhorar as nossas redes sociais, todas elas, inclusive os meios de comunicação, para que você possa chegar até nós. Então, se precisar, estamos aqui, contamos contigo e até o próximo podcast. Até o próximo.